O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Deus nos concede dons para usarmos na sua obra. Não é para engavetarmos ou para fazermos crer que somos melhores do que os irmãos. Os dons de Deus são uma manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Todos seremos cobrados pelos dons que recebemos. Melhor fazermos uso adequado deles. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, filhos e servos fiéis do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Louvado seja o Senhor, que nos concede dons, não para usarmos de uma forma egoísta, mas para usarmos na sua obra, para abençoarmos aos irmãos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga a alegria de desfrutar de todo o poder de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, existe alguma ordem deixada a nós por Deus ou por Jesus que nós não possamos cumprir? Não. Todos os mandamentos e todas as orientações dadas a nós pelo Senhor são passíveis de serem cumpridas. Deus nos conhece profundamente e sabe até onde podemos chegar. Ele jamais nos submeteria a um esforço que fosse além da nossa capacidade ou a uma missão que nós não pudéssemos cumprir. E Ele não nos permite sermos tentados além do que podemos suportar. E se alguma situação se apresenta como difícil para nós, com Deus, nós podemos sempre contar com o impossível.
O impossível para o homem é possível para Deus. Então, considerando a factibilidade de todas as ordens de Deus, não existe razão alguma para não cumprirmos com os mandamentos que Ele nos deixou, ou com os nossos chamados. Precisamos estar sempre vigilantes, cientes de que qualquer recusa em obedecer a Deus, além de ser pecado, é uma indicação de que podemos estar debaixo de alguma tentação. Não subestimemos o maligno. Ele é astuto, mas não é bastante para convencer ao Filho de Deus. E se ele fosse realmente inteligente, ele obedeceria ao Senhor. Ele não teria tentado ser como Deus. Ele não teria tentado a Jesus. Ele seria salvo como nós. Não teria sido lançado do céu e não estaria destinado ao inferno. Existem 5 mentiras que o pai da mentira, o diabo, e seus filhos andam espalhando entre os filhos de Deus. A primeira é a de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas veja como Jesus venceu as tentações dele, do maligno. Foi justamente com a palavra de Deus. Há poder nas Escrituras Sagradas. A segunda mentira é a de que o céu não existe. Ora, o céu não existe para ele, porque o destino dele já está muito bem definido, e ele sabe disso. O nosso Deus, meus irmãos, habita no céu dos céus. Então, como o céu não existe? A terceira mentira é a de que o inferno também não existe. Ora, o maligno é o maior mentiroso de todos os tempos. O inferno tanto existe que ele já está com a sua vaga reservada nele. Na verdade, ele já foi enviado para lá, mas isso reside ainda no nosso tempo futuro. Nós ainda não chegamos a esse tempo, mas a obra já está realizada. A quarta mentira do inimigo é a de que Deus não existe. Muitas pessoas, principalmente os do mundo, embarcam nessa canoa furada, porque não conseguem atribuir a Deus a perfeição da criação, e nem mesmo a criação deles próprios, porque eles não têm a fé requerida pelo Senhor para isso, e vão se decepcionar no juízo final, que eles também não acreditam que exista. E a quinta mentira do maligno é a de que ele próprio não existe. Meus irmãos, se o diabo não existisse, vejam bem, nós estaríamos todos no paraíso, porque não existiria o pecado, nem o mal, nem a violência. Nós seríamos todos como Adão e Eva antes da tentação. Não podemos dar ouvidos ao maligno. Ele é mentiroso e não deseja o bem de ninguém, nem dele próprio. Mas ele existe para provar a nós mesmos a nossa fé. E nós não podemos cometer o grave erro de dar ouvidos a ele.
as ovelhas de Deus ouvem apenas, somente e unicamente a voz de Deus. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre esclarecimentos bíblicos, em que trazemos ao conhecimento público as verdades sobre vários assuntos tornados polêmicos no meio do povo de Deus. Esta é a mensagem de número 6 dessa série. Portanto, existem outras 5 mensagens anteriores, todas intituladas Esclarecendo a Bíblia, disponíveis no nosso canal para quem ainda não as assistiu ou para quem deseja consultar a respeito de alguns dos temas por nós já tratados. E se você deseja esclarecimento sobre algum outro tema bíblico que ainda não tenhamos apresentado, entre em contato conosco através do nosso canal, para que, se ele não estiver entre os já listados para serem apresentados, nós possamos incluí-lo. Nós gostamos de falar de Deus, de Jesus, das coisas de Deus, porque isso nos enche de prazer e alegria. Mas, vez por outra, precisamos falar também do inimigo, como uma forma de prevenir aos irmãos sobre as atitudes e comportamentos que temos observado na nossa trajetória evangélica. Posturas que não podem estar presentes na vida de um verdadeiro filho de Deus. O diabo existe. Essa é uma realidade incontestável. Mas ele é um derrotado. Ele já foi vencido pelo Senhor. E quem se associar a ele ou decidir segui-lo, será derrotado também. Por enquanto, ele continua cumprindo com a sua missão neste mundo. Vejam que ele também tem uma missão a cumprir: lançar o seu laço sobre as vidas dos filhos de Deus. E nós temos que estar seguros da forma como o tratamos, conscientes de que ele é parte da nossa aprovação nesta vida. Não estamos dizendo que devemos amar ou apoiar aos demônios. Nada disso. Precisamos apenas compreender que Deus é o Todo-Poderoso e que poderia eliminá-lo das nossas vidas já nos dias de hoje, mas que por alguma razão ele não o faz. E a razão nós sabemos muito bem qual é. A maior parte dos nossos testes e todas as tentações que chegam a nós provém justamente dele, do maligno. 1 de Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Mateus 10, 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações.
E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Precisamos compreender que os demônios, os inimigos das nossas almas, são um mal necessário por enquanto. Um mal que Deus suporta ainda com muita paciência. Mas nós devemos ter medo dos demônios? Não, meus irmãos. Não. Nós sabemos que Satanás tem mais poder do que nós. Porém, nós estamos com Deus, que tem muito mais poder do que ele e do que qualquer ser do universo. E justamente por isso, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele pode nos tentar, é verdade, mas ele não pode nos tocar sem uma permissão de Deus. Daí a razão da atuação dele sobre as vidas dos ímpios, daqueles que não têm Deus. No entanto, irmãos novatos na fé ou fracos na fé tremem de medo e fogem diante de uma manifestação demoníaca. Justamente o contrário do que deveria acontecer. Quem tem Deus não pode ter medo de demônios. Na verdade, não tem que ter medo de nada. Ou confiamos no Senhor ou não confiamos. E aí está o problema. Muitos irmãos, mesmo conhecendo o poder superior do nosso Deus, hesitam diante do maligno, porque não têm a sua vida correta diante de Deus. Eles têm plena consciência de que estão vivendo no pecado, levam uma vida mundana, estão no adultério, na fornicação, na mentira, no pecado, enfim. E por isso não conseguem ter voz ativa diante do inimigo. Mas aí está o problema. Quem leva uma vida mundana é porque não confia no Senhor. E esses irmãos temem que possa acontecer com eles o mesmo que ocorreu com os filhos de Seva, o principal dos sacerdotes, conforme consta no trecho do livro de Atos dos Apóstolos, que apresentaremos na sequência. É verdade que nós temos autoridade e poder sobre os demônios. É um dom que o Senhor nos concede. Mas para exercer essa autoridade e poder,
nós precisamos ter uma vida justa e correta com relação às ordens e mandamentos de Deus. Não é possível vivermos no mundo ou na carne e desfrutarmos do poder de Deus. O ímpio está privado da presença e do poder de Deus. 1 de João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Atos 19:13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Mateus, capítulo 10, temos Jesus delegando aos seus 12 discípulos a missão de evangelizar. Nos versículos 5 a 6, ao enviar os seus discípulos, Jesus lhes deu instruções para não pregarem aos gentios e nem aos samaritanos. Jesus os direcionou às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pode parecer estranho, a princípio, a limitação que Jesus impôs aos seus discípulos quanto à divulgação do Evangelho. Mas uma análise mais profunda desse assunto nos demonstra que Jesus os direcionou aos judeus. Os gentios e samaritanos não são judeus. E por que razão Jesus proibiu os seus discípulos de pregar aos gentios? Porque aqueles discípulos eram judeus natos, que viviam a cultura dos judeus. E a doutrina que eles conheciam era a doutrina dos judeus. A lei de Moisés, que estava prestes a ser cumprida e extinta por Jesus. Para os gentios, Jesus já havia separado outra doutrina e outro pregador. O apóstolo Paulo recebeu de Jesus, após a ascensão de Jesus aos céus, o novo tratado e a nova doutrina da graça, que deveria ser aplicada tanto aos gentios quanto aos judeus. Isso fica muito claro no texto do livro de João, que apresentaremos na sequência, em que Jesus disse aos seus discípulos que ainda tinha outras ovelhas, que não eram daquele aprisco.
Vejam, irmãos, nós também somos ovelhas de Jesus. E isso é confirmado no trecho da carta de Paulo aos Romanos, que apresentaremos na sequência, em que Paulo nos revela que foi chamado por Jesus para ser apóstolo e separado para pregar o Evangelho. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. João 10, 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus não se esqueceu de nós, gentios, meus irmãos. Nós já estávamos no plano de Deus. O apóstolo Paulo já estava separado para trazer as verdades de Deus às nossas vidas e a subsequente salvação. No versículo 7, Jesus, complementando a sua instrução, diz aos seus discípulos para pregarem, anunciando a chegada do reino dos céus. Observem que Jesus não lhes deu qualquer orientação para pregarem o judaísmo da lei de Moisés. A cultura judaica já existia entre o povo de Israel. Portanto, que fique claro que com o anúncio da chegada do reino dos céus, Jesus estava trazendo algo novo, que hoje chamamos de cristianismo. A expressão reino dos céus significa a salvação eterna, algo que o judaísmo jamais concedeu a alguém. Mateus 10, 7. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. No versículo 8, que encerra o nosso trecho inicial, Jesus ordena aos seus discípulos e lhes dá poder para não apenas pregarem, mas também realizarem ações práticas concretas, que são as boas obras. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Notem que Jesus lhes dotou de poder para ressuscitar
os mortos. Compreendamos que Jesus se referia tanto aos mortos na carne, quanto aos mortos no espírito, que ainda estavam vivos na carne. E quanto aos demônios, atentem para o detalhe de que Jesus lhes deu ordem apenas para expulsá-los. Nada além disso. Mas ocorre que atualmente temos visto algumas congregações queimando demônios e enviando demônios para um lago de fogo e enxofre. Esses irmãos não entendem que a nossa ordem é para apenas expulsarmos os demônios. O resto, meus irmãos, é com Deus. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Uma pessoa manifestou um demônio. Chamamos o pastor? Não, meus irmãos. Notem que a ordem de Jesus para os seus discípulos foi para expulsarem os demônios. E todos nós que conhecemos a palavra de Deus, que pregamos as verdades de Deus e testificamos do poder de Deus sobre as nossas vidas, nós somos também discípulos de Jesus. Jesus não disse aos seus discípulos para o chamarem para expulsar demônios. Eles mesmos teriam que fazer isso. O poder que está no pastor está também em cada um de nós. É o mesmo dom. Temos que usá-lo. Portanto, meus irmãos, é dever de todo cristão expulsar os demônios no nome de Jesus. Mas não basta expulsar os demônios. É preciso complementar a obra, instruindo a pessoa após a sua libertação do inimigo com relação aos seus costumes, sobre o que ela deve abandonar e sobre o que ela deve adotar para não sofrer mais esse tipo de manifestação. É preciso, com muito amor, que é outro dom que Deus nos dá, fazer com que a pessoa compreenda que ela está sendo conduzida por espíritos malignos. Espíritos que a estão encaminhando para o inferno, mas que existe solução para o problema dela. Disse Jesus que os demônios, quando são expulsos, andam por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, decidem voltar para o que eles consideram a sua casa, o corpo da pessoa em que eles habitavam. E se ele a encontra desocupada, ele entra levando consigo 7 outros demônios piores do que ele, deixando a pessoa em uma condição ainda pior do que estava antes. Mas as nossas ações
são para levarmos bênçãos às pessoas e não maldição. Ao expulsarmos os demônios, temos que encaminhar a pessoa a uma congregação evangélica séria, onde ela possa se converter e ser cheia do Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus habita, demônios não conseguem entrar. Onde está o Espírito Santo de Deus, o mal não tem vez. João 14, 12. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Existem passagens bíblicas que requerem da nossa parte um aprofundamento, um estudo mais detalhado e sempre o conhecimento global da Palavra de Deus. Jesus nos deixou ordem para expulsarmos os demônios. Ele não nos disse para corrermos deles. Mas algumas pessoas, movidas pela emoção e pela ira devido ao pecado que o inimigo trouxe a este mundo, tendem a querer, além de expulsar, mandar os demônios para o inferno. E isto não está bem. E nos remete a outra pergunta que queremos esclarecer. Por que não podemos mandar os demônios para o inferno ou queimar os demônios? Primeiramente, compreendamos que Jesus já mandou o diabo para o inferno. Mas isso reside ainda no nosso tempo futuro. Estamos
avançando na nossa linha do tempo para alcançarmos esse evento marcante. Depois, consideramos que Deus poderia simplesmente mandar a Satanás e todos os seus anjos e seguidores, agora mesmo, no nosso tempo presente, para o inferno. Mas ele não o fez e não o faz. E se ele não faz, não pretendamos fazer melhor do que Deus. Nós não somos mais sábios do que ele. Mas por que razão Deus não o faz? Porque Deus não erradica de uma vez todo o mal que existe na terra? Bem, a palavra de Deus nos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E nos diz ainda que um dia todo mal será debelado das nossas vidas. Por enquanto, temos que conviver com o mal e com as tentações do inimigo no nosso tempo presente. Lembremos-nos de que ele também tem uma missão a cumprir nesta terra. Ele é parte da nossa aprovação. Se mandamos os demônios para o inferno, nos privamos das nossas provações. E sem provação não há aprovação. E sem aprovação não há salvação. No livro de Apocalipse, no trecho que apresentaremos na sequência, vemos que o diabo foi preso pelo anjo de Deus por 1000 anos. Mas que após esse período, ele precisou ser solto por um tempo. É claro que ele precisava completar a sua missão antes de ser lançado para sempre no inferno. Mas você pode estar pensando assim: mas como é isso? Deus usa demônios? Sim, meu irmão. Deus usa quem Ele quer. E Ele usa os demônios para provar a nós mesmos a nossa fidelidade a Ele. Se cedemos aos argumentos do maligno ou não, se nos mantemos fiéis a Deus ou não. Jesus também usou Judas para o trair. Alguém precisava cumprir com aquela missão de traição. E Jesus escolheu dentre os seus discípulos um que era um diabo. Sim, a Bíblia nos confirma que Judas era um diabo. Judas Iscariotes, o traidor. Existe sabedoria entre os anjos de Deus. E no livro de Judas, não o traidor, mas Judas, primo de Jesus, consta que o arcanjo Miguel, que disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou amaldiçoar o maligno, mas disse-lhe apenas: que o Senhor te repreenda. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Apocalipse 20:1.
E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. João 6:70. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Existe, nos dias de hoje, congregações que cultuam ao diabo, outras que têm medo do inimigo. Uma parte da igreja está se convertendo ao maligno. E isso é muito sério, porque a igreja foi formada por Jesus para cultuar a Ele, somente a Ele, e a pregar a palavra de Deus. Que fique claro, meus irmãos, a forma como temos que tratar com os agentes do mal. Nós não temos que ser amigos dos demônios. Temos que ser amigos de Deus. Expulsar os demônios e não os mandar ao inferno, ao fogo eterno, não significa respeitar aos demônios. Significa respeitar a Deus e guardar a ordem de Deus. Nós não temos que ter medo de demônios. Eles é que têm que ter medo de nós. Nós temos a Deus. E temos de Deus dons e poder sobre as forças do mal. Entretanto, precisamos estar atentos às armadilhas e artimanhas do maligno. Ele é um mentiroso, mas é um ser real e está vivo e presente por enquanto. O dia dele já está chegando. Na verdade, somos nós que estamos nos encaminhando para esse dia glorioso, onde poderemos constatar toda a verdade de que ele não passa de um derrotado e que ele já não poderá mais perturbar as nossas vidas. Hoje, nós cremos pela fé, mas logo os nossos olhos contemplarão essa verdade. Uma vez eu fui levado a uma residência e conduzido por Deus para expulsar um demônio que já havia se manifestado antes em uma pessoa. E contam os residentes, os familiares, que quando isso aconteceu no passado, as irmãs que estavam lá naquela ocasião, orando, diante da manifestação do maligno, aproveitaram a porta aberta e saíram correndo para a rua.
e não voltaram mais. Que vergonha! Meus irmãos, crentes correndo de demônios. Que crentes são esses? Essa é uma das coisas que não podem ocorrer nas nossas vidas. Crente com medo de demônio não é crente. Porque o medo dos demônios revela a falta de fé em Deus. Se somos crentes, temos que viver pela fé em Jesus e usar a fé em Jesus, tendo consciência do Espírito que reside em nós. Jesus foi para o céu, mas Ele não nos deixou órfãos. Se a pessoa não possui o Santo Espírito de Deus, ela não está convertida. Precisa se converter. E só tem o Espírito de Deus quem está convertido a Jesus e vivendo no cristianismo. Quem está convertido a Moisés e vivendo no judaísmo não tem o Espírito Santo de Deus também. Que fique claro. A manifestação de Pentecostes entre os judeus foi temporária. Mas hoje, o Espírito Santo habita em nós, que somos convertidos a Jesus. Certamente, meus irmãos, essas são as principais causas do medo de demônios que existe entre alguns dentre o povo de Deus. A vida mundana e a falta de conversão a Jesus. Muita gente está sendo enganada. Pensa que está convertida a Jesus. Está convertido a Moisés. Pensa que está vivendo no cristianismo. Está vivendo no judaísmo. E judaísmo não salva. A Bíblia é muito clara. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Se você ainda não crê ou não compreende que o diabo não tem autoridade para nos tocar, observe o trecho do livro de Jó que estamos apresentando aqui abaixo, onde o maligno se apresenta diante de Deus e presta contas a Deus dos seus atos. Deus não ama ao inimigo, apenas o suporta por enquanto. Apenas para o cumprimento da sua missão. No livro de Apocalipse está registrado o fim definitivo de Satanás e de todos seus seguidores. E a vitória final de Jesus e de seus seguidores, que somos nós, que cumprimos com todas as ordens do Senhor e não contemporizamos com demônios. Mas os expulsamos das vidas de todos os que são mantidos cativos pelo mal. É nosso dever, é a nossa missão. Honras e glórias sejam dadas somente, unicamente, ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Felice ao nosso canal
use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dê a eles a oportunidade de conhecer também essa maravilhosa graça de Jesus. E você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter essa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Faça uma doação por Pix se você estiver no Brasil ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amando e obedecendo a Jesus, expulsando os demônios. Eles não podem reinar na nossa presença.